Vamos lá, professor Mairovitch. Esse pedido do Alexandre de Moraes para fazer essa análise para a PGR, isso está dentro, né, dos protocolos considerados aí normais, Sim. dentro do meio jurídico. Mas qual deve ser a análise da PGR? O senhor já falou várias vezes sobre essa possibilidade de uma prisão preventiva, né? Nesse caso específico dessa notícia crime apresentada aí por esses integrantes do PT. De que ele, convocando para as manifestações, ele está fazendo aí algo ilegal. Por isso a necessidade de uma prisão preventiva. O senhor vê alguma necessidade? Olha, se trata de um pedido feito por integrantes do Partido dos Trabalhadores. E esse pedido, que foi feito diretamente ao Moraes, ele encaminhou ao Procurador-Geral da República para se manifestar. Então vamos ao pedido desses integrantes do PT. Não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É o absurdo do absurdo. As pessoas têm direito à manifestação. Ou será que esse pessoal que está pedindo agora esquece que o próprio apoiadores do presidente Lula, quando ele estava custodiado, fizeram ou se colocaram de frente ao local da custódia, armaram barraquinhas, fizeram manifestações. Ora, isso é livre exercício de manifestação, de direito de reunião. Então, com esse tipo de atitude, e lembrando que a Constituição admite a prisão cautelar com base no princípio da necessidade. A necessidade para isso, ele está criando os tumultos ou ele está exercitando um direito e uma garantia constitucional. Quando esses requerentes do Partido dos Trabalhadores fazem esse tipo de requerimento, de pedido, eles estão dando bola redonda para o Bolsonaro chutar e, como lembrou o Josias, continuar a se fazer de vítima, de coitadinho, de perseguido. Então, o que vai acontecer? Por evidente, o procurador não vai ver nisto uma justa causa para endossar o pedido de prisão cautelar. E o Moraes, ao analisar a necessidade disso, não vai decretar a prisão. Agora, Registro, Fábio, o importante. professor... não, só um ponto antes, professor. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele deveria necessariamente passar para a PGR, mas pelo que o senhor fala do absurdo do pedido, ele já não poderia negar de cara? Veja, ele tem que manter um equilíbrio e ele tem dificuldades nisso. Então, como existe o princípio do processo de partes, existe acusação, existe assistência da acusação, e está aí o papel que se quer fazer, então ele precisa estabelecer um equilíbrio para mostrar que a decisão dele é calibrada, que foram ouvidos todos os interessados. Tá aí. E qual era o registro importante que o senhor ia fazer? Um registro importante que me parece, no momento, existe necessidade da prisão preventiva do Bolsonaro só se ele estiver já tramando uma fuga e tiver elementos para isso. Então, eu só estou vendo, no momento, uma possibilidade de prisão na hipótese de ficar caracterizado que o Bolsonaro vai fugir. Por enquanto, só essa possibilidade. Porque ele marcar reunião para encontro na Avenida Paulista, como ele marcou lá atrás com o Relaguinho, que foi realizado em Copacabana, na Orla, isso é normal, faz parte da democracia. Não existe aí nenhuma tentativa de se violar a ordem pública, a tranquilidade social.
Tá aí, então, a fala do professor Walter Mairovich, extremamente importante, porque essa notícia tá bombando agora. Alexandre de Moraes manda a PGR para analisar um pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, mas, como nós explicamos, esse pedido tem a ver com uma notícia crime apresentada por uma vereadora do PT, criticando aí a participação de Bolsonaro nas manifestações. O professor Walter Mairovich diz que esse pedido não tem nem pé nem cabeça, foi a fala dele que eu achei ótima, mais Sim. didático impossível, que não vai aceitar, pelo que ele conhece, até da experiência ali com Paulo Gonet. Paulo Gonet vai rejeitar isso e Alexandre de Moraes vai rejeitar isso. Mas o senhor fez uma provocação política que eu acho interessante passar aqui para Josias e Tales, né? Que é a forma que há pouco, como a gente trazia, na resposta dos opositores a Bolsonaro, a que eles não sabem reagir. É um erro, Otales, por exemplo, uma vereadora do PT pedir a prisão preventiva de Bolsonaro nesse momento? Isso piora a situação? Tá sem som, Otales. Agora voltou. Há um bom tempo que a esquerda, em geral, está meio confusa com esse negócio de manifestações. Tanto a esquerda como até o próprio Alexandre de Moraes têm estado um pouco confusos com liberdade de expressão e manifestações. Não tem nada demais, como o professor Walter falou, é uma manifestação pode haver, não tem porquê. E, nesse caso, o Alexandre de Moraes tinha mesmo que mandar para a PGR dar a sua opinião, e a opinião provavelmente será no sentido de que não tem problema nenhum. Mas tem uma outra questão aí, política, que talvez tenha pesado para essa vereadora que é o seguinte, dar um certo aviso ao Bolsonaro no sentido de não passe dos limites nessa manifestação que você vai fazer. Tome cuidado. Eles, lá na primeira manifestação na Paulista, o Malafaia já tinha dado ordem para a sua turma que, olha, não vamos passar do limite, não vamos dar oportunidade ao Alexandre de Moraes de decretar a prisão do Bolsonaro porque se passou do limite. Então, no fundo, isso daí acaba servindo como um recado aos bolsonaristas e aos organizadores da manifestação. Não passem dos limites. Manifestação tem que poder falar o que quiser, mas sem passar dos limites. O que seria passar dos limites? É incentivar a população a quebradeira, esse tipo de coisa. Isso daí não podem passar dos limites.